Já estamos de volta, hoje falando sobre finitude e testamento vital. Com a gente aqui no estúdio, o Dr. Clóvis Francisco Constantino, médico especialista em pediatria, ética médica e bioética, membro da Câmara de Bioética do Conselho Federal de Medicina e professor de ética e bioética da Unisa. E o Dr. Ernesto Lippmann, advogado, especialista em direito médico e de saúde. Voltando então à questão da importância dos cuidados paliativos. Foi muito importante a intervenção do Dr. Ernesto a respeito de cuidados paliativos para tirar essa confusão da cabeça das pessoas. Eu queria ampliar um pouquinho essa explicação no sentido de que a palavra paliar, que vem do latim, significa abraçar, manto, não é? Quer dizer, um palio é um manto, quer dizer, quando eu faço cuidado paliativo, eu estou abraçando, no sentido do abraço mesmo, um paciente em condições críticas. E esses cuidados todos nasceram há mais ou menos 50 anos na Inglaterra. Portanto, nesses 50 anos, acumulou-se uma área de concentração de conhecimento científico e humanitário que redundou nos chamados cuidados paliativos. E aqui no nosso país, isso já se traduziu há 7 anos numa área de atuação da medicina brasileira, uma especialidade da medicina brasileira, ou melhor dizendo, uma área de atuação, que se chama medicina paliativa, que envolve o domínio de medicamentos para esses momentos, o domínio das ações de outros profissionais da saúde, que não só os médicos, toda a parte espiritual e a assistência humanitária que esse paciente deverá ter para que ele siga o seu natural processo de morrer, que tem esse nome, ortotanásia. Muito bem-vindo entre os bioeticistas e religiosos do mundo todo. Porque acaba nos ajudando a garantir dignidade, né? Dignidade. No final da vida. Dignidade. Né? Eu queria colocar duas questões. A primeira, hoje nós temos a questão da longevidade, que é um fato no país, né? Estamos vivendo por muito mais tempo, portanto, com fatores de risco em termos de complicações e doenças crônicas também de uma maneira muito mais frequente. Portanto, nós temos condições hoje de falar sobre finitude, né, de uma maneira importante ao divulgarmos a questão desse direito do testamento vital. No caso de pacientes com demência, que também tem aumentado muito no país, em função da precocidade do diagnóstico, é sempre uma questão, Dr. Clóvis, que os grupos de apoio têm mencionado, têm colocado, o que fazer nesses casos quando o paciente já tem uma demência instalada, portanto, ele não está em sã consciência mais. E a família, por exemplo, quer delegar, quer fazer um testamento vital. Como é que acontece? O que pode ser feito nessas condições? Nesse caso, assim, você pode ter eticamente uma questão de que a família pode se presumir autorizada a fazer alguma coisa em nome do paciente se não houver o testamento vital. Mas testamento vital, ele depende da capacidade do paciente. Então, nesse caso, se o paciente é incapaz, simplesmente não existe a questão do testamento vital. A família não pode fazer esse testamento vital? Não, ela pode até conversar com a equipe médica sobre os procedimentos como um representante presumido do paciente. Mas não se trata de um testamento vital porque não foi elaborado pelo paciente. Antes de ficar doente. Entendo. Antes de ficar doente, porque para fazer um testamento, você precisa ter o quê? Capacidade civil. O que existe uma discussão muito grande, e aí tem os tais dos 50 tons de cinza, né? É o paciente com Alzheimer. A partir de que momento ele estaria incapacitado de fazer um testamento vital? No meu entender, a resposta é estritamente médica. Não é o diagnóstico de Alzheimer que vai dizer se ele está capacitado ou não. É o médico que vai consultá-lo e, mediante uma técnica própria, vai dizer se ele tem a capacidade de entendimento ou não daquilo que ele está expressando. De opinar sobre aquilo. De opinar sobre Mas no aquilo. caso da criança, por exemplo, menores de 18 anos, como é que se procede isso? Ainda é uma dificuldade no mundo todo o testamento vital relacionado à criança, principalmente à criança, mas também ao adolescente. Essa discussão é uma discussão que está em curso e evoluindo, principalmente na Europa. Principalmente na Bélgica, né? Que se admite na questão do testamento vital a partir dos 14 anos.
Aqui no Brasil precisaria obrigatoriamente, se houvesse no meu entender, se houvesse uma moléstia de um menor, um menor em estado terminal, ele precisaria, se ele fosse menor de 18 anos, os pais precisariam estar de acordo com o testamento vital. E sem dúvida nenhuma seria uma grande questão de bioética que a gente não vai conseguir discutir aqui em 2, 5 minutos ou 1 hora, e se ele estiver em desacordo com os pais. Vou aproveitar então e É colocar sempre uma caso outra a questão. caso, desculpa, Lina, Claro. mas é fácil compreender que entre uma criança de 2 anos e um adolescente de 17 anos, há uma diferença muito grande. Sem não dúvida. é? Aham. Então, no caso, nós precisamos dos responsáveis legais assumindo do ponto de vista legal. Um adolescente de 17 anos também vivencia-se essa problemática, mas aí ele já tem uma vontade própria que pode ser colocada, Contemplada, né? os pais consentirão, Uhum. ele assente, concorda em relação à sua doença e terminalidade da vida, e os pais que são responsáveis podem participar disso. O que nós temos visto, você me corrige, Clóvis, se eu estiver errado, é às vezes justamente o pai, o adolescente não quer viver tanto, mas o pai tem aquela esperança de que o filho, que ele se sente responsável por Que vai dar um jeito, vai que dar um vai jeito, acontecer um milagre. vai acontecer um milagre, né? E aí como nós fazemos? Então, isto, como nós fazemos, é uma pergunta terrível. Uhum. Isto está em debate, mas veja, a questão toda que nós estamos discutindo é uma questão de concordância de todos. No caso de um paciente adulto, que elaborou um testamento vital e chega na terminalidade da vida, a família e os médicos, as equipes respeitam isso. Uhum. No caso desse adolescente que, numa situação dessa, já determinou que ele não gostaria de viver nessas condições e os pais insistem, há um degrau aí que precisa ser lapidado. Claro. Né? Uhum. Então, quando essa questão ocorre, é preciso ampliar o diálogo. Nunca, o diálogo com quem está discordando, nunca se esquecendo de aliviar o sofrimento daquele sujeito do sofrimento, que no caso do exemplo é o adolescente. Vou jogar um outro caso aqui para a gente discutir. Nos Estados Unidos, em Miami, aconteceu um senhor de 70 anos, chegou num pronto-socorro, num hospital, inconsciente, e ele era portador de TPOC, né, uma doença obstrutiva pulmonar, ele já tinha diabetes, insuficiência cardíaca, e ele tinha tatuado no peito para não ser ressuscitado. E, inclusive, tinha uma assinatura na tatuagem. Isso tem acontecido também no Brasil, várias pessoas estão tatuando, não quero ressuscitar, quero, né? Houve um conflito, né, médico importantésimo lá neste caso, porque não sabiam, ressuscita ou não aquele paciente. Como é que a gente faria num caso desse? Eu gostaria que o doutor Ernesto colocasse Olha, essa questão, mas antes disso, se me permite, Ernesto, as tomadas de decisão no assodamento, na emergência, provavelmente não serão as melhores. Quando nós discutimos aqui diretivas antecipadas, testamento vital, nós estamos falando numa vontade pré-estabelecida no momento bom da vida, por um momento que não será bom. Não sabemos quando esse indivíduo fez essa tatuagem, não é? De qualquer maneira, em nenhum momento decidir sobre questões tão drásticas durante uma situação emergencial é a melhor ação a ser colocada. Tá. Digamos assim, ele fez a coisa certa, mas de uma maneira errada, de uma maneira que eu não aconselho ninguém a fazer. Tá. Por quê? Porque e se esse indivíduo tivesse apenas sofrido um acidente, mas com grande chance de ser ressuscitado de uma maneira boa? Então, o documento do testamento vital, ele é elaborado de uma forma muito mais elaborada do que uma mera tatuagem. Ele prevê várias situações, por isso que ele deve ser feito em cartório, ou com advogado, ou com um médico, para que não seja uma coisa tão radical e tão imprecisa como é dessa forma. Tanto só para complementar, esse caso desse americano, ressuscitaram, tentaram várias intervenções, infelizmente ele foi a óbito, faleceu, né? Mas muito bem colocado essa questão, doutor Ernesto, é preciso que o testamento vital a gente registre em cartório ou vale apenas eu falar para o médico, botar num prontuário médico?
Falar não é bom, ele deve ser feito por escrito, mas ele não precisa ser registrado em cartório. A vantagem do registro em cartório é que ele fica registrado, ele fica acessível em cartório e geralmente os tabeliões também dão alguma informação sobre como deve ser feito o testamento vital. Tá. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, então eu queria um recado final de ambos. E na medida em que a vida quantitativamente avança, é preciso pensar nisso, não é? E enquanto houver qualidade desta vida, se pensar nisso é muito melhor, não é? Então é necessário que isso seja debatido na população em geral. É necessário que as pessoas saibam que um dia terminarão a sua vida física e se isso puder acontecer de uma forma sem sofrimento e de acordo com aquilo que a própria pessoa acredita e planejou para ele próprio numa situação dessa, é melhor. A maioria das pessoas não tem medo de morrer, mas tem medo de uma morte sofrida. E o testamento vital é justamente um instrumento jurídico que a gente tem para que isso seja garantido da melhor forma possível. Então, converse com o seu médico, converse com o seu advogado, para que você possa fazer um testamento vital. Aí, se eu mudar de ideia, o testamento vital pode ser revogado a qualquer hora e mudado quando você assim o desejar. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela presença dos dois. Obrigado a você, Lina. É um prazer a gente conversar um pouco, esclarecer um pouquinho mais sobre a questão dos direitos, da terminalidade, os direitos de fim da vida dos pacientes e das outras pessoas. E vamos continuar vivendo com qualidade. Com certeza. Eu já fiz o meu testamento vital, espero que esse programa tenha te ajudado a esclarecer uma série de dúvidas. Agradeço então a você que acompanhou esse nosso bate-papo e se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.